Em uma noite úmida de fevereiro de 2023, em Macapá, a estudante de medicina Ana Karina, de 21 anos, viajou centenas de quilômetros para o que acreditava ser um encontro romântico. O que deveria ser um simples jantar na casa de seu novo namorado, no entanto, estava prestes a se transformar em um pesadelo silencioso. Um pedido inocente mudou o rumo daquela noite: pegar uma bebida na geladeira. Ao abrir a porta, o que Ana viu congelou seu sangue. Não havia comida, mas potes misteriosamente etiquetados com datas, bandejas com material cirúrgico e um odor clínico que seu instinto de futura médica imediatamente associou ao perigo. Naquela cozinha escura, ela compreendeu que não era uma convidada, mas a possível próxima vítima de um plano macabro. Esta é a investigação arrepiante do que realmente se escondia por trás daquela porta. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. Ana Karina tinha 21 anos. Era uma estudante de medicina em um estágio avançado do curso. Sua dedicação aos estudos era conhecida por colegas e professores. O objetivo de sua carreira profissional era claro e definido. Ela pretendia se tornar cirurgiã. Para alcançar essa meta, Ana investia seu tempo para além da sala de aula. Participava como voluntária em diversas ligas acadêmicas, grupos de estudo focados no aprimoramento prático e teórico de especialidades médicas. Seu foco principal estava nas ligas de cirurgia geral e de atendimento ao trauma, onde buscava experiência e conhecimento adicional. Sua vida era metódica, organizada e pautada pela lógica da ciência. Em 4 de fevereiro de 2023, Ana recebeu um convite. A proposta veio de um homem que se identificava como Renan, com quem mantinha um relacionamento à distância há alguns meses. A comunicação entre eles era frequente e se desenvolveu através de aplicativos de mensagem e redes sociais. Renan se apresentava como um profissional com uma vida estável em Macapá, capital do estado do Amapá. Ele construiu uma imagem de seriedade e confiança ao longo das conversas. O convite formalizava um desejo mútuo de levar o relacionamento para a etapa seguinte, o encontro presencial. A proposta de Renan era específica. Ele convidou Ana para viajar até Macapá e passar um fim de semana em sua companhia. O plano inicial, apresentado por ele, consistia em um jantar em sua residência na noite da chegada dela. A ideia era criar um ambiente confortável e privado para o primeiro encontro físico do casal. Para Ana, a viagem representava um passo significativo e um investimento emocional. A distância era o principal obstáculo para a relação, e a visita parecia a solução natural para superá-lo. Após avaliar a proposta, Ana aceitou. Ela tomou as precauções que considerou adequadas para a situação. Comunicou sua viagem a familiares e amigos próximos. Um de seus confidentes foi Júlio, um colega de turma da faculdade de medicina. Ana compartilhou com ele os detalhes da viagem, incluindo o endereço da casa de Renan, em Macapá, e as informações de contato que possuía. Essas medidas eram um procedimento padrão de segurança pessoal, um reflexo de sua natureza cautelosa. Até aquele momento, o comportamento de Renan não havia gerado nenhum sinal de alerta que a fizesse reconsiderar a decisão. A comunicação dele era consistente e suas intenções pareciam genuínas. As 2 semanas seguintes foram dedicadas aos preparativos. Ana conciliou sua rotina acadêmica com a organização da viagem. Comprou a passagem aérea e arrumou uma bagagem para a curta estadia. Durante esse período, o contato com Renan se intensificou. As conversas focavam nos detalhes do encontro. Ele descreveu o que planejava para o jantar e sugeriu atividades para o resto do fim de semana. A narrativa construída por ele era a de um evento romântico normal, sem elementos que pudessem causar estranheza
ou suspeita. Tudo foi meticulosamente projetado para parecer um encontro comum. A data da viagem foi marcada para o dia 18 de fevereiro. Naquele sábado, Ana Karina embarcou em um voo com destino a Macapá. A expectativa era de um jantar simples e do início de uma nova fase em seu relacionamento. A realidade que a aguardava era fundamentalmente diferente da promessa que a levou até ali. Ana Karina desembarcou em Macapá no dia 18 de fevereiro de 2023, por volta das 20 horas. A capital do Amapá estava em sua estação chuvosa. As noites eram caracterizadas pela alta umidade e por precipitações frequentes, o que impactava diretamente a movimentação na cidade. O trajeto do aeroporto até o destino final confirmou essas condições. As ruas estavam, em grande parte, vazias. O movimento de pessoas e veículos era reduzido, um cenário comum para aquela época do ano e horário. O destino era uma residência localizada no bairro do Trem. A área é geograficamente próxima da Fortaleza de São José, um marco histórico local. A casa se situava em uma rua residencial de fluxo moderado durante o dia, mas silenciosa à noite. O ambiente externo contribuía para uma sensação de isolamento. A iluminação pública era funcional, mas a ausência de atividade comercial ou de pedestres intensificava a quietude do local. Para uma pessoa que não conhecia a cidade, o cenário era de um bairro tranquilo e adormecido. Foi nesse contexto que Ana chegou à casa onde o jantar estava planejado. O ambiente encontrado do lado de fora era apenas o prelúdio para os eventos que ocorreriam no interior da residência. Ao entrar na casa, Ana Karina foi recebida por Renan. A interação inicial foi protocolar. Ele a cumprimentou e a conduziu para a sala de estar. O ambiente interno era simples e funcional. A mobília consistia em itens essenciais: um sofá, uma mesa de centro e um aparelho de televisão. Havia poucos objetos pessoais ou decorativos, o que conferia ao espaço uma aparência impessoal e organizada. A iluminação era direta e sem artifícios. A conversa que se seguiu foi breve. Os tópicos abordados eram neutros e esperados para a situação. Renan perguntou sobre a viagem de avião e o trajeto do aeroporto até a residência. Ana respondeu de forma concisa, confirmando que a chegada à cidade ocorrera sem incidentes. O diálogo não se aprofundou em assuntos pessoais. Serviu apenas como uma transição entre a chegada e o propósito principal da noite, o jantar. Após alguns minutos, Renan se levantou e anunciou que iria finalizar os preparativos da refeição. Ele se moveu em direção à cozinha, um cômodo adjacente e parcialmente visível da sala. Ana permaneceu sentada, aguardando. O som de utensílios sendo manuseados era audível. A sequência de ações parecia seguir o roteiro de um encontro doméstico convencional. Não havia, até aquele momento, qualquer elemento que pudesse gerar desconfiança ou alarme. O comportamento de Renan era calmo e sua conduta compatível com a de um anfitrião preparando uma refeição para uma convidada. Foi nesse contexto de aparente normalidade que o pedido foi feito. Da cozinha, Renan se dirigiu a Ana. Sua voz mantinha o mesmo tom casual de antes. Ele explicou que precisava de ajuda com um detalhe final. A solicitação era direta. Ele pediu que ela fosse até a geladeira e pegasse as bebidas para que pudessem ser servidas com o jantar. O pedido foi enquadrado como uma tarefa simples e colaborativa, comum em um ambiente informal. Para Ana, a solicitação não representava nada fora do comum. Era um gesto de participação, uma forma de se envolver no preparo do momento. Ela concordou prontamente. Não havia razão para hesitar ou questionar a intenção por trás da tarefa. A ação de pegar uma bebida na geladeira é um ato rotineiro e inofensivo. Levantou-se do sofá e caminhou em direção à cozinha. O caminho era curto.
Apenas alguns passos separavam a sala do eletrodoméstico. Sua percepção da situação era de completa normalidade. Ela se aproximou da geladeira, pronta para executar a tarefa simples que lhe fora designada, sem qualquer suspeita do que encontraria em seu interior. Eram 20h10 do dia 18 de fevereiro de 2023. Ana Karina estava de pé na cozinha da residência. Ela estendeu a mão, segurou o puxador da porta da geladeira e a abriu. A luz interna do eletrodoméstico se acendeu, revelando o conteúdo. Uma corrente de ar frio e inodoro atingiu seu rosto. O que ela viu não correspondia à expectativa de uma geladeira preparada para um jantar. As prateleiras estavam quase vazias de alimentos convencionais. Não havia vegetais, carnes ou sobras de refeições. Em seu lugar, a organização era metódica e atípica. Na prateleira central, havia uma fileira de potes plásticos transparentes, hermeticamente fechados. Cada pote possuía uma etiqueta branca, impressa termicamente, com datas e horários sequenciais. O conteúdo dos recipientes não era identificável. Logo abaixo, em uma bandeja de metal, o arranjo era ainda mais específico. Havia pacotes de compressas de gaze esterilizadas, idênticas às que ela manuseava em ambientes hospitalares. Ao lado das compressas estavam dispostos 2 rolos de fita cirúrgica adesiva e pequenos frascos de vidro contendo uma solução transparente. Pelo rótulo, Ana identificou o líquido como solução salina. O conjunto de itens formava um kit de procedimentos. O cheiro que emanava do interior da geladeira era a anomalia sensorial mais evidente. Não havia o odor característico de comida. Em vez disso, percebia-se um aroma químico, fraco e asséptico, semelhante ao de um consultório ou de material de laboratório. A ausência de qualquer cheiro de alimento confirmou que a função daquele aparelho não era a conservação de mantimentos. A mente de Ana, treinada para a observação clínica, começou a processar as informações de forma acelerada. Os potes com etiquetas de data, a bandeja com compressas, a fita cirúrgica e a solução salina não eram componentes de uma cozinha doméstica. Eram suprimentos médicos. A disposição metódica e a limpeza do ambiente interno da geladeira indicavam um uso deliberado e recorrente. Ela observou as etiquetas nos potes com mais atenção. As datas eram recentes, mas os horários impressos pareciam ter sido alterados ou sobrepostos, um detalhe que indicava manipulação. A combinação de itens estéreis com recipientes de armazenamento desconhecidos em um ambiente residencial acionou um alerta imediato. A cena não fazia sentido lógico dentro do contexto de um encontro. A percepção da situação mudou drasticamente. A cozinha deixou de ser o local de um jantar e se transformou em um cenário. Cada item dentro da geladeira era uma peça de um quebra-cabeça que ela não queria montar. A finalidade daquela organização era desconhecida, mas sua natureza era inequivocamente clínica e oculta. A normalidade do encontro se desfez por completo. Aquele espaço não era destinado à preparação de alimentos. Naquele instante, ao analisar os fatos apresentados em sua frente, Ana Karina temeu pela própria vida. Ela fechou a porta da geladeira lentamente. O clique do selo magnético soou anormalmente alto no silêncio da cozinha. O treinamento médico de Ana Karina permitiu uma análise imediata. O medo inicial foi substituído por uma avaliação técnica e sistemática dos fatos. Cada item dentro da geladeira era uma evidência que ela começou a processar com a lógica de um diagnóstico. A sua formação acadêmica transformou o cenário de confuso para perigoso. As compressas de gaze foram o primeiro ponto de foco. Elas não eram apenas pacotes novos e estéreis. Um dos pacotes abertos continha compressas que apresentavam um traço sutil de umidade e uma coloração levemente amarelada em suas bordas. Ana reconheceu o odor químico residual quase imperceptível.
Era clorexidina, um antisséptico de amplo espectro utilizado para a desinfecção da pele antes de procedimentos invasivos. A presença de clorexidina em um ambiente doméstico, associada a materiais de curativo, era um forte indicador de atividade médica ou cirúrgica. Não era um item de primeiros socorros comum. As etiquetas térmicas nos potes plásticos representavam a segunda inconsistência grave. A impressão era de qualidade profissional, similar às utilizadas em laboratórios para a identificação de amostras. No entanto, uma observação mais atenta revelou que os campos de data e hora mostravam sinais claros de manipulação. Havia sobreposição de números e desalinhamento no texto, sugerindo que as etiquetas originais foram alteradas ou reimpressas para exibir informações falsas. A ação de alterar um registro de tempo indicava a necessidade de ocultar a cronologia real dos eventos relacionados ao conteúdo dos potes. A evidência mais conclusiva veio dos frascos de solução salina. A solução salina estéril é usada para limpar ferimentos, diluir medicamentos ou como veículo para infusões. O líquido deveria ser perfeitamente transparente. No fundo de um dos frascos, um pequeno sedimento avermelhado era visível a olho nu. Ana não teve dúvidas sobre a natureza do material. Era resíduo de sangue humano, diluído e decantado. A combinação de um agente de limpeza de feridas com a presença confirmada de sangue eliminava qualquer possibilidade de uso benigno. A junção dessas três pistas formou uma conclusão inequívoca na mente de Ana. Os materiais não estavam apenas armazenados, eles foram utilizados. A clorexidina indicava a preparação para um procedimento. A solução salina com sangue confirmava a execução desse procedimento, que envolveu um ferimento. As etiquetas alteradas sugeriam um esforço para documentar e, ao mesmo tempo, falsificar registros sobre esses eventos. A cozinha não era uma cozinha. Era um espaço adaptado para a realização de procedimentos clandestinos. A análise das evidências dentro da geladeira foi a primeira etapa. A segunda foi a observação do ambiente ao redor. Com a porta do eletrodoméstico fechada, Ana recuou um passo. Seu olhar se moveu de forma metódica pela cozinha. Aparentemente, era um espaço comum, com armários, uma bancada e uma pia. Nada parecia fora do lugar em uma inspeção superficial. Contudo, sua percepção estava alterada. Ela buscava por outras anomalias, por qualquer detalhe que não se encaixasse na normalidade de uma residência. Foi então que notou algo na porta de um dos armários suspensos, acima da bancada. Havia um pequeno ponto preto, perfeitamente circular, no centro da madeira. Não era um defeito natural ou uma mancha. A precisão do círculo era artificial. Ela se aproximou do armário. O ponto preto era um furo minúsculo, feito com precisão. Sua posição era deliberada, na altura dos olhos de uma pessoa de estatura média. Com a respiração controlada, Ana estendeu a mão e abriu a porta do armário. O interior estava vazio, exceto por um objeto. Fixado em um suporte improvisado na parede interna do móvel, havia um dispositivo eletrônico compacto. Uma pequena lente de vidro estava alinhada exatamente com o furo na porta. Era uma câmera oculta. A sua posição não deixava dúvidas sobre o seu propósito. O ângulo da lente estava calculado para capturar uma visão ampla da área central da cozinha. O campo de visão abrangia diretamente o espaço em frente à geladeira e a maior parte do chão do cômodo. Era uma posição estratégica para filmar qualquer atividade que ocorresse naquele local específico. A descoberta da câmera recontextualizou tudo. Os itens na geladeira não eram apenas vestígios de eventos passados, eram parte de um cenário. A câmera era a prova de que as ações realizadas naquela cozinha eram destinadas a serem registradas. O ambiente não era um espaço de convivência, mas um estúdio de gravação montado. Ana compreendeu que a vigilância era ativa e presente.
A sua chegada e suas ações, incluindo o momento em que abriu a geladeira, foram potencialmente filmadas. O encontro não era um evento espontâneo, era uma produção. A presença do olho oculto confirmou que ela estava no centro de um palco preparado para um propósito desconhecido e violento. A descoberta da câmera oculta eliminou qualquer dúvida. Ana Karina estava sob vigilância em um ambiente controlado. A situação exigia uma resposta imediata, mas qualquer sinal de pânico poderia precipitar uma reação de Renan. Sua mente, treinada para atuar sob pressão em emergências médicas, processou as variáveis. A prioridade era sair da casa. A segunda prioridade era garantir que as evidências que ela acabara de descobrir não fossem perdidas. Para isso, precisava agir com uma calma que não sentia. Ela fechou a porta do armário, o movimento deliberadamente lento e silencioso. Seu telefone celular estava em sua bolsa, na sala de estar. Precisava de um pretexto para voltar ao cômodo e pegar o aparelho sem levantar suspeitas. Virou-se e caminhou para fora da cozinha, assumindo uma expressão neutra. Renan estava na transição entre os dois cômodos e ela passou por ele, oferecendo um sorriso breve. Disse que precisava pegar o telefone para silenciar as notificações. A desculpa era plausível e cotidiana. Com o aparelho em mãos, ela retornou à cozinha. Renan não a seguiu. Ana se posicionou de costas para a porta, usando o próprio corpo para bloquear a visão dele. Abriu a porta da geladeira novamente. O tempo era crítico. Com movimentos rápidos e precisos, ela ativou a câmera do celular. O primeiro alvo foram os potes plásticos. Ela fotografou a fileira, garantindo que as etiquetas com as datas manipuladas estivessem nítidas e legíveis. Em seguida, capturou uma imagem da bandeja de metal, focando nas compressas com clorexidina, na fita cirúrgica e nos frascos de solução salina. Ela deu um zoom digital para registrar o sedimento de sangue no fundo de um dos frascos. Cada fotografia era uma peça de prova digital. Com as imagens salvas, ela precisava do álibi para sair. O plano foi formulado em segundos. Ela guardou o celular no bolso, fechou a geladeira e voltou para a sala. Renan a observava, aguardando que ela pegasse as bebidas. Ana olhou para ele e adotou um tom de voz preocupado, mas controlado. Ela disse: "Preciso sair por um instante para ligar para minha mãe. Ela fica muito ansiosa e eu prometi avisar assim que chegasse bem." A justificativa era estrategicamente construída. Apelava para uma responsabilidade familiar comum e justificava a necessidade de privacidade para a ligação, explicando por que ela precisava sair da casa para fazer a chamada. A reação de Renan foi de aparente compreensão. Ele não questionou a necessidade dela. A normalidade da desculpa funcionou como um disfarce perfeito para a urgência da fuga. Ana pegou sua bolsa, reforçando a impressão de que sairia apenas por alguns minutos. Caminhou em direção à porta da frente. Cada passo era medido. Ela não correu. Abriu a porta, saiu para a rua e a fechou atrás de si. O som do trinco se fechando marcou o fim da primeira etapa de seu plano. Uma vez do lado de fora, na rua úmida e silenciosa, ela se afastou da casa rapidamente. Não olhou para trás. Continuou andando por uma distância segura até dobrar a primeira esquina. Fora do campo de visão da residência, ela parou. Abriu o aplicativo de mensagens em seu celular. Selecionou o contato de Júlio, seu colega de faculdade. Sem digitar uma longa explicação, ela anexou todas as fotografias que havia tirado do interior da geladeira. A sequência de imagens foi enviada. A ação de enviar as fotos para Júlio foi um passo calculado. Criou uma cópia externa e imediata das evidências. Se algo acontecesse com ela ou com seu telefone, as provas estariam seguras com uma terceira pessoa de confiança. Era também um pedido de socorro velado. Júlio, com sua formação médica, compreenderia a gravidade do que as imagens mostravam.
Aquele ato transformou uma suspeita pessoal em um fato documentado e compartilhado. Ana Karina estava agora do lado de fora, com provas digitais em trânsito e com um plano claro para o próximo passo: acionar a polícia. Eram 20 horas e 25 minutos. Apenas 15 minutos haviam se passado desde que Ana Karina abriu a porta da geladeira. Em uma rua segura, distante da casa, ela fez a chamada para o número de emergência da polícia. Sua denúncia foi clara e objetiva. Ela se identificou como estudante de medicina e relatou a descoberta de materiais de uso cirúrgico e recipientes com conteúdo suspeito em uma residência particular. Ao operador, Ana descreveu os itens com precisão técnica: as compressas com indícios de antisséptico, os potes com etiquetas de data adulteradas e os frascos de solução salina contendo resíduo de sangue. Forneceu o endereço exato no bairro do Trem e o nome do homem que a convidou. Mencionou também a existência de uma câmera oculta na cozinha, instalada para registrar a área. A chamada foi transferida para a autoridade de plantão, a delegada Neuma. O relato de Ana, por sua natureza específica e pela credibilidade conferida por sua formação acadêmica, foi tratado com prioridade máxima. A delegada ouviu atentamente a descrição dos fatos. A menção de que as evidências haviam sido fotografadas e enviadas para uma testemunha externa conferiu uma urgência adicional ao caso. A delegada Neuma compreendeu que a situação era grave e que não se tratava de um alarme falso. Com base nas informações recebidas, uma resposta policial começou a ser organizada imediatamente. A denúncia de Ana Karina, formalizada às 20 horas e 25 minutos, deu início a uma ação policial imediata. A delegada Neuma, responsável pelo caso, avaliou as informações como de alta gravidade. A credibilidade do relato foi reforçada por dois fatores principais: a formação técnica da denunciante, que permitiu a identificação precisa dos materiais, e a existência de prova fotográfica enviada a uma testemunha. As imagens digitais serviram como evidência preliminar, fundamentando a necessidade de uma intervenção urgente para preservar a cena e evitar a destruição de provas. Com base nesse conjunto de informações, a equipe da delegada Neuma trabalhou durante a noite para obter a autorização legal necessária para a operação. Um mandado de busca e apreensão foi solicitado ao Poder Judiciário em caráter de urgência. O pedido foi deferido nas primeiras horas da manhã seguinte, com base na consistência do depoimento e na natureza das evidências fotográficas apresentadas. A operação foi marcada para o dia 19 de fevereiro de 2023. No início da manhã, equipes da Polícia Civil se deslocaram para o endereço no bairro do Trem. A ação foi executada de forma rápida e controlada para garantir a segurança dos agentes e a integridade do local. Ao chegarem à residência, os policiais encontraram Renan no imóvel. Ele foi informado sobre o mandado judicial e não ofereceu resistência à entrada da equipe. A busca começou imediatamente, com foco principal na cozinha, o local indicado por Ana Karina. A inspeção confirmou cada detalhe da denúncia. Ao abrirem a geladeira, os agentes encontraram os potes plásticos com etiquetas de data adulteradas. A bandeja de metal continha os pacotes de compressas de gaze, a fita cirúrgica e os frascos de solução salina. O resíduo de sangue em um dos frascos era visível e foi imediatamente identificado como material de interesse pericial. A câmera oculta, instalada no armário superior, também foi localizada e apreendida. O dispositivo estava operacional e continha um cartão de memória. Todo o material encontrado na cozinha foi cuidadosamente documentado, fotografado no local e acondicionado em embalagens apropriadas para a análise forense. A busca, no entanto, foi estendida aos outros cômodos da casa.
Foi durante a inspeção de um quarto, utilizado como escritório, que os investigadores fizeram a descoberta mais incriminadora. Sobre uma mesa ao lado de um computador, havia um caderno de anotações e diversas folhas de papel soltas. O conteúdo desses documentos não era aleatório. Eram listas detalhadas, estruturadas como roteiros. Cada roteiro descrevia, passo a passo, a simulação de procedimentos médicos violentos. Os textos incluíam diálogos, instruções de posicionamento para a vítima e para a câmera, e especificações sobre o uso dos materiais que foram encontrados na geladeira. Os roteiros descreviam atos de abuso e extorsão projetados para serem filmados. A descoberta desses documentos revelou que as atividades na casa não eram casuais, mas sim parte de um plano sistemático e premeditado para a produção de conteúdo violento. Diante da materialidade das provas encontradas, Renan recebeu voz de prisão em flagrante. Os materiais apreendidos, incluindo os itens da cozinha, a câmera oculta, o computador e principalmente os roteiros, foram lacrados e encaminhados para o Instituto de Criminalística. A operação liderada pela delegada Neuma havia sido concluída com sucesso. As evidências coletadas eram robustas e formavam a base para a investigação que se seguiria, uma investigação que agora precisava da confirmação científica da perícia. Os materiais apreendidos na residência do bairro do Trem foram lacrados e transportados sob custódia para o Instituto de Criminalística. Cada item foi catalogado e distribuído para os setores de análise correspondentes. A responsabilidade pela perícia química e biológica coube ao perito Fabiano, um profissional com vasta experiência em análise de vestígios em cenas de crime. O trabalho dele era converter as suspeitas levantadas pela investigação em fatos científicos irrefutáveis. O primeiro conjunto de evidências a ser analisado foi o pacote de compressas de gaze. O material foi manuseado em um ambiente de laboratório controlado para evitar contaminação. O perito Fabiano submeteu as fibras do tecido a uma série de testes químicos, incluindo a cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas. Este procedimento permite a identificação precisa de substâncias químicas em níveis moleculares. O resultado foi conclusivo. A análise detectou a presença de gluconato de clorexidina a 2%, uma concentração padrão para antissépticos de uso cirúrgico. O laudo técnico descreveu a substância como um agente antimicrobiano de amplo espectro, utilizado para a desinfecção da pele antes de procedimentos invasivos e para a asepsia de campos operatórios. A presença de clorexidina nas compressas era incompatível com o uso em um kit de primeiros socorros doméstico convencional. Em seguida, a atenção do perito se voltou para os frascos que continham solução salina. O resíduo avermelhado, visível no fundo de um dos recipientes, foi o foco principal. Utilizando uma pipeta estéril, Fabiano coletou uma amostra do sedimento. O material foi submetido a testes preliminares de orientação, como o teste com luminol, que reagiu positivamente, indicando a provável presença de sangue. Para a confirmação definitiva, a amostra passou por análises sorológicas e genéticas. Os testes confirmaram que o material era, de fato, sangue humano. A etapa seguinte foi a extração de um perfil de DNA a partir da amostra. Embora não houvesse um perfil de comparação imediato, a existência de material genético humano nos frascos era uma prova material de que uma pessoa havia sangrado e que esse sangue foi coletado ou manipulado com a solução salina. A análise não se limitou aos materiais biológicos e químicos. As etiquetas térmicas, retiradas dos potes plásticos, foram encaminhadas para o setor de documentoscopia.
O exame sob lentes de aumento e iluminação especial revelou microfissuras e desalinhamentos na impressão. Os peritos confirmaram que os campos de data e hora haviam sido sobrepostos. A análise da tinta e da pressão térmica indicou o uso de uma impressora para alterar os registros originais. Esta manipulação era um ato deliberado para falsificar a cronologia dos eventos, uma ação comumente associada à tentativa de obstruir uma futura investigação. Paralelamente, a câmera oculta e seu cartão de memória foram entregues à equipe de perícia digital. Os especialistas conseguiram extrair os arquivos de vídeo armazenados no dispositivo. As gravações confirmaram o propósito do equipamento. A câmera estava configurada para gravar continuamente a área central da cozinha. Embora a maioria dos arquivos mostrasse o cômodo vazio, os registros mais recentes capturaram a chegada de Ana Karina e o momento exato em que ela abriu a geladeira. A análise do conteúdo validou a denúncia e serviu como prova da vigilância premeditada. Ao final do processo, o perito Fabiano compilou todas as descobertas em um laudo pericial oficial. O documento era um relatório detalhado, objetivo e factual. Nele, constava a confirmação científica de cada ponto levantado por Ana Karina. As compressas continham clorexidina. A solução salina continha sangue humano. As etiquetas foram adulteradas. A câmera estava posicionada para filmar. O laudo transformou as observações de uma vítima em evidências forenses. O documento foi assinado e encaminhado diretamente para a delegada Neuma. A ciência havia validado os medos de Ana. O caso contra Renan, agora, não se baseava apenas em um testemunho, mas em provas materiais e irrefutáveis. A investigação tinha a base sólida de que precisava para prosseguir. A confirmação científica do laudo pericial forneceu a base material que a investigação necessitava. As evidências físicas e digitais eram incontestáveis. Com Renan sob custódia, o foco da delegada Neuma e de sua equipe se deslocou da coleta de provas para a interpretação do plano criminoso. A pergunta central não era mais o que foi encontrado na casa, mas por quê? A resposta estava nos documentos apreendidos no escritório da residência, os cadernos e folhas de papel que foram catalogados como roteiros. A análise detalhada desses documentos revelou a verdadeira natureza da operação. Não se tratava de anotações pessoais ou de ficção. Eram planos operacionais, manuais de instrução para a execução de crimes. Cada roteiro descrevia um cenário completo, com início, meio e fim. O protagonista era sempre um perpetrador que assumia a persona de um profissional da saúde, enquanto a outra personagem era uma vítima, submetida a um falso procedimento médico contra sua vontade. Os textos eram explícitos e metódicos. Contemplavam diálogos com falas pré-definidas para o agressor e reações esperadas da vítima, como choro e pedidos de ajuda. Havia indicações de posicionamento, instruindo onde a vítima deveria ser colocada dentro da cozinha para obter o melhor enquadramento da câmera. As anotações especificavam o uso de cada um dos itens encontrados na geladeira. As compressas com clorexidina eram descritas como o material para preparar a área do procedimento. A solução salina com resíduo de sangue era para ser usada de forma a simular a limpeza de um ferimento, tornando a cena mais realista para a gravação. A investigação cruzou as informações dos roteiros com a análise da câmera oculta. A conclusão foi inequívoca. A cozinha não era um cômodo funcional da casa. Era um cenário montado, um estúdio de gravação. Cada elemento do ambiente tinha um propósito dentro da produção. A geladeira não armazenava alimentos, mas sim os adereços cênicos. A iluminação direta do cômodo não era para cozinhar, mas para garantir a qualidade da imagem. A câmera não era um dispositivo de segurança, mas o equipamento de filmagem principal,
posicionado para capturar a violência planejada nos roteiros. Com o mecanismo da produção desvendado, os investigadores focaram no objetivo final. A análise do computador e dos dispositivos eletrônicos de Renan revelou o propósito do conteúdo violento. O plano consistia em produzir vídeos de abuso para fins de extorsão. As vítimas, atraídas para a residência sob a fachada de um encontro romântico, seriam coagidas a participar das gravações. O material resultante seria, então, utilizado como uma ferramenta para chantageá-las. As vítimas seriam forçadas a transferir dinheiro sob a ameaça de que os vídeos fossem divulgados para suas famílias, amigos ou na internet. A reviravolta no caso foi a compreensão de que cada passo dado por Renan, desde o primeiro contato online com Ana Karina, era parte de um processo de seleção e preparação da vítima. O convite para o jantar em Macapá não era um gesto romântico. Era a etapa final para levar a vítima até o cenário que ele havia meticulosamente preparado. A cozinha, com sua aparência normal, era a fachada que escondia uma sala de procedimentos clandestina. Sua verdadeira função era servir de palco para a violência e a extorsão. O jantar nunca existiu, era apenas a isca. Com a confissão do propósito criminoso revelada pelos roteiros, a investigação entrou em uma nova fase. O foco da delegada Neuma e de sua equipe se deslocou para determinar a extensão das atividades de Renan. A questão principal era se o plano contra Ana Karina era um ato isolado ou parte de um padrão de comportamento. Para responder a essa pergunta, os investigadores iniciaram um trabalho de campo na vizinhança da residência no bairro do Trem. O objetivo era coletar informações sobre a rotina do suspeito e identificar qualquer atividade incomum que pudesse ter sido observada por terceiros. A primeira linha de inquérito foi a entrevista com os moradores das casas mais próximas. Uma das testemunhas-chave foi Jandira, uma vizinha cuja residência compartilhava uma parede lateral com a casa de Renan. Em seu depoimento formal, Jandira relatou aos agentes que nos últimos meses havia notado eventos sonoros que considerou estranhos. Ela descreveu ter ouvido, em noites esporádicas, o que pareciam ser choros abafados. Os sons eram intermitentes e nunca se prolongavam por muito tempo, o que a levou a interpretar a situação como possíveis discussões de casal. Por essa razão, e pela natureza não contínua dos ruídos, ela nunca considerou a necessidade de acionar a polícia. O depoimento dela, no entanto, forneceu a primeira indicação externa de que outras pessoas poderiam ter estado na casa em situações de coação. O testemunho de Jandira abriu um novo caminho para a investigação. Os agentes ampliaram o escopo das entrevistas, conversando com outros moradores da rua. Foi nesse processo que um segundo padrão de atividade irregular foi identificado. Diversos vizinhos relataram ter observado um descarte de lixo atípico vindo da casa de Renan. Eles descreveram que, periodicamente, sacos de lixo de cor e material diferentes dos convencionais eram colocados para a coleta. Eram sacos plásticos mais resistentes e opacos. Em algumas ocasiões, o conteúdo desses sacos se tornou parcialmente visível, revelando itens que os moradores descreveram como material de hospital. As descrições eram consistentes entre as diferentes testemunhas. Elas mencionaram ter visto compressas de gás usadas, luvas cirúrgicas descartáveis, embalagens de seringas e pequenos frascos de plástico. Esses relatos corroboravam diretamente a natureza dos itens encontrados dentro da residência. O descarte irregular de material, que parecia ser de uso médico ou biológico, era a prova física de que os procedimentos descritos nos roteiros não eram apenas uma fantasia, mas uma atividade que já havia sido executada anteriormente. O lixo era o subproduto real de uma operação criminosa em andamento. A correlação entre os dois conjuntos de testemunhos
era direta e conclusiva. Os choros ouvidos por Jandira e o descarte de material hospitalar observado por outros vizinhos formavam um quadro coeso. Juntas, as informações indicavam que o cenário montado na cozinha não era uma preparação para um primeiro crime. Era a continuação de uma atividade criminosa estabelecida. Ana Karina não foi a primeira pessoa a ser levada para aquela casa com falsas intenções. Ela foi, na verdade, a pessoa que interrompeu um ciclo de abusos. A investigação agora ganhava uma nova e mais sombria dimensão. A busca por vítimas anteriores, pessoas que podem ter passado pelo procedimento completo e que, por medo ou por terem sido extorquidas com sucesso, permaneceram em silêncio. O caso de Ana Karina havia desmascarado o predador, mas os ecos de seus atos passados ainda precisavam ser investigados. O caso de Renan e Ana Karina expõe um método criminoso que se baseia em dois pilares centrais: a exploração da confiança e o uso da pseudomedicina como ferramenta de intimidação. A investigação demonstrou que o crime não foi um ato de impulso. Foi uma operação planejada, cuja execução dependia da manipulação psicológica da vítima muito antes do encontro físico. O primeiro tema é a exploração. O processo começava no ambiente digital. Renan utilizava as redes sociais para identificar e selecionar alvos. Ele construía uma persona online de normalidade e estabilidade, projetada para gerar confiança e diminuir as barreiras de segurança da vítima. A comunicação à distância era a primeira fase do plano, dedicada a estabelecer um vínculo emocional. O convite para a viagem a Macapá era o ponto de transição, o momento em que a exploração passava do campo virtual para o físico. O objetivo final dessa fase era isolar a vítima em um ambiente totalmente controlado pelo agressor, longe de sua rede de apoio familiar e social. O segundo tema é o uso da pseudomedicina. Renan não era um profissional da saúde. Ele se apropriava da simbologia e dos instrumentos da medicina para construir um cenário de poder e medo. A escolha dos materiais encontrados na geladeira não foi aleatória. Cada item, a clorexidina, a solução salina, as compressas, a fita cirúrgica, foi selecionado para compor uma falsa sala de procedimentos. Essa encenação tinha um propósito claro: submeter a vítima a uma situação de extrema vulnerabilidade. A figura de um suposto profissional médico realizando um procedimento invasivo contra a vontade da pessoa cria um desequilíbrio de poder absoluto. A vítima é colocada na posição de paciente, um papel que culturalmente implica passividade e submissão à autoridade técnica. A combinação desses dois temas revela a sofisticação do plano. A exploração da confiança trazia a vítima até o local do crime. A fachada de pseudomedicina era a ferramenta para quebrar sua resistência e garantir o controle durante a execução do ato violento e da extorsão. Os roteiros encontrados confirmam que a violência era coreografada para ser registrada pela câmera oculta. O objetivo não era apenas o abuso, mas a produção de um material que serviria como instrumento de chantagem permanente. Isso nos leva de volta à pergunta central do caso: o que dizem potes, sem cheiro de comida, arrumados ao lado de material cirúrgico em uma geladeira doméstica? A resposta é que eles comunicam a premeditação. Eles revelam a falsidade do ambiente. Demonstram que a normalidade da casa era uma ilusão e que a cozinha não era um espaço para a alimentação, mas um palco. Cada pote etiquetado e cada compressa estéril eram adereços de um roteiro de horror. Eles são a prova material de que o jantar era uma armadilha e que a intenção, desde o início, era a violência calculada. O caso serve como um alerta sobre como espaços e rituais do cotidiano podem ser subvertidos para fins criminosos.
A notícia sobre a prisão de Renan e os detalhes do caso foram divulgados. A repercussão foi imediata, principalmente no ambiente universitário frequentado por Ana Karina. A história expôs uma vulnerabilidade específica, o risco associado a encontros com pessoas conhecidas apenas pela internet, especialmente quando envolvem viagens para outras cidades. O fato de a vítima ser uma estudante de medicina, uma área baseada na confiança e no cuidado, tornou o impacto ainda mais significativo. O caso gerou um debate intenso entre os estudantes e o corpo docente. A discussão não se limitou à segurança pessoal, mas também abordou a responsabilidade institucional na proteção de seus alunos. A administração da universidade acompanhou a discussão. A diretoria da Faculdade de Medicina e a reitoria reconheceram que o incidente com uma de suas alunas exigia uma resposta formal e prática. A percepção era de que existia uma lacuna nos mecanismos de apoio disponíveis para situações que ocorriam fora do campus, mas que afetavam diretamente a comunidade acadêmica. Como resultado direto, a universidade implementou uma nova política de segurança para o corpo discente. Foi criado um canal de denúncia e apoio específico para estudantes. A plataforma foi projetada para ser um ponto de contato seguro e confidencial. Através dela, alunos poderiam relatar situações de risco, assédio ou qualquer atividade suspeita relacionada a interações que pudessem comprometer sua integridade física ou psicológica. O canal era operado por uma equipe de profissionais treinados, incluindo psicólogos e assistentes sociais, e tinha uma linha direta com as autoridades de segurança pública. A medida foi uma consequência direta do caso de Ana Karina. O objetivo era oferecer uma ferramenta de prevenção para que nenhum outro estudante passasse por uma situação semelhante sem ter a quem recorrer de forma rápida e segura. A iniciativa foi amplamente divulgada em todos os cursos e se tornou um protocolo padrão da instituição. O caso se tornou um marco dentro da comunidade acadêmica. A coragem de Ana em denunciar e a sua capacidade de agir sob pressão não apenas garantiram sua segurança, mas também provocaram uma mudança estrutural. O legado do medo, gerado por aquela noite em Macapá, foi transformado em um mecanismo de proteção para futuras gerações de estudantes. A investigação policial confirmou a totalidade dos fatos. Com base nas provas materiais, no laudo pericial e nos roteiros apreendidos, Renan foi formalmente indiciado por múltiplos crimes, incluindo sequestro e cárcere privado com fins libidinosos, além de atos preparatórios para extorsão. O conjunto de evidências era robusto e não deixava margem para dúvidas sobre a premeditação e a natureza violenta de seus planos. A justiça determinou sua prisão preventiva, considerando o risco que ele representava para a sociedade e a possibilidade de fuga ou de coação de outras possíveis vítimas. O processo criminal foi instaurado e ele passou a aguardar o julgamento detido. A resolução do caso foi uma consequência direta da conduta de Ana Karina. Sua formação médica não apenas a alertou para o perigo, mas também lhe forneceu as ferramentas para interpretar a cena de forma lógica e precisa. Em uma situação de extremo estresse, ela conseguiu separar o medo da análise. Seu raciocínio rápido sob pressão possibilitou a coleta de provas fotográficas, a criação de um álibi para a fuga e a comunicação eficaz com as autoridades. A precisão de sua denúncia foi o fator determinante para a agilidade da resposta policial. Sem sua calma e sua capacidade de ação metódica, o cenário montado na cozinha poderia ter sido desfeito e o ciclo de crimes continuado. A história de Ana é um lembrete sombrio de que o perigo pode se apresentar sob uma fachada de normalidade.
O caso expõe os riscos inerentes aos encontros marcados através da internet, onde a construção de uma identidade falsa é uma ferramenta comum para predadores. Ele reforça a importância de se confiar nos instintos e de questionar qualquer elemento que pareça inconsistente ou fora de lugar, mesmo em situações que deveriam ser de confiança. A lição central é que a vigilância e a desconfiança perante sinais de anormalidade são ferramentas essenciais de segurança pessoal. A coragem de Ana Karina permitiu que um predador fosse desmascarado e que sua história servisse de aviso. Se você gostou deste vídeo e de nossa investigação, diga-nos de onde você está assistindo nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal Crimes Não Contados para acompanhar nosso conteúdo.